ACH5543, Bioquímica 2. Esta aula foi elaborada com o livro Princípios de Bioquímica de Leininger, sexta edição. Capítulo 19. Fosforilação oxidativa e fotofosforilação. Nesta aula serão trabalhados os conceitos de fosforilação oxidativa, na próxima, os conceitos da fotossíntese e fotofosforilação. Então, a aula de hoje é a parte 1 do capítulo 19. Fosforilação oxidativa, reações de transferência de elétrons em mitocôndrias. Você deve ter se perguntado, ao longo dessas aulas, o que acontece com alguns pontos em que não foram trabalhados muito bem. Um desses pontos é o complexo piruvato deshidrogenase. Então você deve se lembrar que o complexo piruvato deshidrogenase é o complexo composto pelas enzimas E1, E2 e E3, que convertem um piruvato em acetil-CoA. Nesse complexo, as enzimas elas se regeneram. Então a enzima que tem o TPP, ela se regenera por causa da redução do acilpolizina, lipolilisina, e a acil-lipoilisina ela se regenera porque a oxidação pelo FAD, e o E3 se regenera porque o NAD oxida FADH2 e regenera o FAD. Então o complexo piruvato deshidrogenase está pronto para mais uma molécula de piruvato. Mas o que acontece com o NADH? Como que eu mantenho os equivalentes de NAD+ necessários para regenerar piruvato deshidrogenase? Então nós não sabemos o destino desse NADH. No ciclo do ácido cítrico, você também deve ter reparado que ao longo do ciclo são formados 3 mols por mol de acetil-CoA, 3 mols de NADH. Se você tem, isso funciona também para o mesmo raciocínio para o complexo piruvato deshidrogenase. Se você tem uma quantidade limitada de NADH, na hora em que esse NAD+ todo for consumido, o ciclo para, porque você não tem mais NAD+ que o continue. Então é necessário regenerar o NADH. A mesma coisa vale para o FADH. Então, FAD, ele se converte em FADH2 quando o succinato é convertido em fumarato. E uma vez que eu esgoto toda a quantidade de FAD do meu sistema, o ciclo para. Então, necessariamente, é necessário regenerar o NAD+ e o FAD. Outra fonte de FADH2 e NAD+ está na beta-oxidação dos ácidos graxos. São outros pontos que nós também você não sabe o que acontece, a gente não ensinou. Então, o que vai acontecer com esse FADH2 e com o NADH? Porque assim que acabar os estoques de FAD e NAD+, você não prossegue com a beta-oxidação. Então, essas três coisas, o que ocorre no complexo piruvato deshidrogenase, o que ocorre no ciclo de Krebs, o que ocorre na beta-oxidação, 3 conjuntos de reações aí que são mitocondriais, né, vão ter que ter provavelmente algum destino comum, porque há uma grande demanda por essas espécies FAD e NAD+ na organela. Bom, então vamos lá. Onde e como NADH e FADH2 são reoxidados, então eles estão reduzidos, né? Bom, o onde a gente já sabe, né? Todas essas reações são mitocondriais, então é na mitocôndria. A mitocôndria ela é uma organela que possui uma membrana externa. Essa membrana externa ela é permeável a moléculas de íons porque ela tem uns canais aqui, são as proteínas chamadas porinas, né? Que permite passagem de vários solutos. Ela tem uma membrana interna, nós vamos discutir muito sobre as características dessa membrana interna. O que eu posso te adiantar por aqui é que ela é impermeável, principalmente a H+, e nela tem várias proteínas que são transportadoras de elétrons. Existe um sistema de ATP-ADP translocase para poder expulsar o ATP para o citossol. Tem uma proteína que sintetiza ATP, um complexo enorme chamado ATP sintase,
E tem uma série de outros transportadores que são importantes, que nós vamos trabalhar aí. E, em particular, um detalhe da membrana mitocondrial interna é que ela é dobrada, formando essas cristas mitocondriais. Essas cristas, ela ocorre porque existe na mitocôndria um complexo chamado FOF1 ATP sintase, que está bem na extremidade da crista e acaba dobrando a membrana, causando essa formação. Na matriz você vai ter uma série de coisas, você vai ter complexos privados deshidrogenais, que nós já vimos, as enzimas do ciclo do ácido cítrico, que eu acabei de mencionar, as enzimas da beta-oxidação, enzimas de oxidação dos aminoácidos, nós vimos, né, parte do ciclo da ureia lá, a mitocôndria tem o próprio DNA, os próprios ribossomos, sintetiza as próprias proteínas que estão codificadas no DNA mitocondrial, e tem uma série de outras enzimas, né, e tem que ter esses íons para poder ter o funcionamento adequado da organela, né? Então tem que ter fosfato inorgânico, magnésio, cálcio, potássio. Também tem moléculas orgânicas como ADP e ATP. E tem uma série de outros intermediários metabólicos, tem carnitina, que a gente já viu para o transporte dos lipídios, e ribossomos necessários para a tradução dessas proteínas aqui. O Leninger ele coloca essa imagem aqui de mitocôndrias do músculo cardíaco, que são essas aqui. A imagem está muito ruim, então ele não consegue mostrar que elas têm mais cristas, né? E aqui são as mitocôndrias hepáticas. Então, dependendo do corte como é feito, você vê uma parte dela, né? Então, esse corte pode ter sido muito superficial, né? Quando o corte é mais profundo, você vai ver um detalhe melhor das cristas. Mas é inegável, você bate o olho e você sabe que a mitocôndria é por causa desses dobramentos da membrana interna. Essas partículas escuras aqui são grânulos de glicogênio, que nós já estudamos. Então, a reoxidação de NADH e FADH2 será na mitocôndria. Essa é uma imagem por microscopia eletrônica muito bem sucedida, porque aqui você vê muito bem as duas membranas, a membrana mitocondrial externa, a membrana mitocondrial interna, e você vê que a interna ela se dobra aqui, ó, dobrou, formou uma crista, retornou, continuou, dobrou de novo. Então essa imagem é muito bonita, é uma mitocôndria hepática. Então a mitocôndria ela é subdividida em 3 compartimentos, né? Então ela tem a membrana mitocondrial externa, que tem aquela proteína porina que permite permeabilidade para solutos, o espaço intermembranas, a membrana mitocondrial interna e a matriz. A matriz mitocondrial, a matriz a gente entende por um gel de biomoléculas, né? É exatamente na membrana mitocondrial interna que se localiza isso daí. É uma série de proteínas que formam complexos, né? Estruturas quaternárias. Lembra? Quando eu agrupo várias proteínas num complexo, eu tenho uma estrutura quaternária. Aí esses complexos têm nomes, esses nomes são esses daí, né? Num primeiro modo, né? Complexo 1, 2, 3 e 4. E eu tenho moléculas pequenas que também trabalham aqui, que é esse Qzinho e o citocromo C, o que é ubiquinona, né? Então, a orientação que você tem aqui é o seguinte, aqui é a matriz, então é a parte amarela, certo? Então é como se eu pegasse isso daqui e deitasse girando pela esquerda, né? E aqui está o espaço intermembranas, que é esse espaço aqui em branco, aqui em cima. Então, essa aula é como é o funcionamento disso daqui, que permite a reoxidação de NADH e FADH2. O nome disso é cadeia de transporte de elétrons. Outros livros vão chamar de cadeia respiratória. Quem estudou isso foi Eugene Kennedy, que eu não sei se você conhece, mas ele é muito importante por esses estudos da mitocôndria, mas esse você conhece, é o autor do livro, é o professor Albert Leninger, que deu, assim como Eugene, uma excelente contribuição para o entendimento do funcionamento da cadeia de transporte de elétrons. Qual que é a composição desses complexos 1, 2, 3 e 4? Bom, como eu disse, são estruturas quaternárias, então são constituídos de proteínas. Então você vai me perguntar, quantas subunidades? Então está aí.
complexo 1 tem 43 subunidades, 43 proteínas. Complexo 2 apresenta apenas 4, complexo 3, 11, complexo 4, 13. Citocromo C é uma proteína globular pequena e coenzima Q é uma molécula orgânica. Então, todos esses que estão aqui na imagem são transportadores de elétrons. NADH e FADH2, a gente já vem estudando isso, né? São as coenzimas que retiram os elétrons dos substratos, né? E eu já venho até comentando isso, né? Que nós somos ladrões de elétrons. Mas agora você vai entender por que durante todo o metabolismo essas coenzimas ficaram retirando elétrons dos alimentos, né? Agora vai ficar muito claro qual é a vantagem de se fazer isso. Então vamos estudar os complexos individualmente, iniciando pelo complexo 1. Esse é o complexo 1. Então, como você vê, o complexo 1 ele é muito grande, é o maior deles. Ele tem um domínio, um braço, né, inserido na membrana muito grande, e tem essa parte aqui que tem uma porção voltada para a matriz, e ele é maior que a membrana. Então você vê que ele atravessa a membrana aqui. Qual é a funcionamento? Bom, lembrando, né, estamos na membrana mitocondrial interna. Então, do lado de cima aqui é o espaço entre as membranas em branco e do lado de baixo é a matriz. Então vamos lá. Chega o NADH nesse complexo e ele doa os seus 2 elétrons para o complexo 1. Então o NADH pega 2 elétrons. Você tem que dar uma olhada lá na reação do NADH. Então ele doa seus 2 elétrons e produz NAD+. Então, opa, já resolvi um dos problemas aqui, né? Com esse NAD+, eu já boto o complexo piruvato deshidrogenase para funcionar. Eu só precisava dele. Mas eu não tenho o suficiente para dar continuidade na beta-oxidação nem no ciclo de Krebs, que falta ainda o FADH2, regenerar o FADH2. Regenerar o FAD, né? Então, esses 2 elétrons, eles agora vão seguir por um caminho de transporte. Então, eles vão ser transportados para uma flavina mononucleotídeo que é interna a esse complexo 1. Você conhece o FAD, né? Flavina, adenina, dinucleotídeo. Esse aqui é o primeiro nucleotídeo, a adenina, né? E aqui está o segundo nucleotídeo, a flavina. FMN é a flavina mononucleotídeo. Então, o complexo 1, ele tem esse anel de isoaloxazina, mas ele para aqui, nesse fosfato, né? Isso deve estar inserido lá na proteína. Por que esse cara aqui ele faz uma transação do tipo uma reação redox? Bom, simples, porque ele pode se protonar e pegar um elétron, um dos elétrons do NAD, e formar isso daqui, FMNH radical, que é a flavina reduzida parcialmente. Em seguida, mais um próton e um elétron, eu adiciono o segundo hidrogênio aqui, e aí com isso eu formo uma ligação dupla aqui, nesse anel, e eu tenho a flavina completamente reduzida. Então eu retirei os elétrons do NADH e agora está com a flavina. Por que é assim? Simples, porque isso é uma coisa que nós vamos ver mais para frente, né, o que vai explicar a ordem dessas coisas. Alguém aí tem uma tendência maior a receber elétrons. A flavina mononucleotídeo tem uma tendência muito maior ao NADH. Então o NADH ele entrega esses elétrons. Isso tem a ver com uma coisa chamada potencial de redução. Nós vamos falar disso mais para frente. Mas eu estou mais focado agora no mecanismo do complexo. Então os elétrons estão aqui. Para que o elétron prossiga, eu tenho que ter um outro cara que é um aceptor melhor. Então isso é uma proteína que tem um centro ferro-enxofre. As proteínas centro ferro-enxofre são de 3 tipos, né? Então elas são proteínas aqui está o resíduo de cisteína. Lembra que cisteína termina com SH, né? E esse enxofre coordena íon ferro. Então eu posso ter o tipo N1, tipo N2, que é esse daí, em que eu tenho 2 átomos de ferro, aqui estão as cisteínas, né? E aqui 2 enxofres, e eu tenho a proteína de Risk,
que lembra muito um cubo, né? Essa conformação aqui, né? Então, em cada uma dos vértices aqui eu tenho um ferro ou um enxofre. Essa estrutura quimicamente é linda, né? Mas eu ainda mantenho as 4 estruturas. Então, essa daqui em particular, ela tem essa cara, quando você está falando em termos de estrutura proteica, né? Então, aqui você vê em amarelo esses 4 enxofres aqui das cisteínas, e em vermelho os 2 átomos de ferro, desculpa, em laranja, né? E em amarelo os 2 átomos de enxofre, né? Então, esse é um detalhe da região da proteína, né, que contém o centro ferro-enxofre, que é um transportador de elétrons. Do centro ferro-enxofre, do tipo 1 vai para o tipo 2, que é esse que eu acabei de apresentar para vocês, com os 2 ferros. E então eu transfiro esses 2 elétrons finalmente para Q. E eu pego 2H+ da matriz e produzo QH2. Bom, você deve estar me perguntando o que é esse Q. E, bom, de cara você já sabe que ele é um transportador de elétron, porque ele recebeu o elétron, né? Mas vamos para o detalhe. Q é essa molécula aqui. Ela tem o que nós chamamos de caldo isoprenóide, então cada unidade dessa aqui é um isopreno, ela tem 10. Eu estou falando do Q de humano, né? Em leveduras, por exemplo, é 6, em bactérias é 2, na bactéria termina aqui, né? Levedura vai terminar 1, 2, 3, 4, 5, vai por aqui. E C. elegans, que é um verme nematode, é 9, e por aí vai. Cada organismo tem uma cauda isoprenóide diferente. E ele tem essa porção quinona, que é a porção que recebe os elétrons. O que é isso? Que molécula é essa? Você consegue classificar? É um lipídio. O lipídio, ele tem uma cauda apolar longa e uma cabeça polar. Então aqui você sabe que isso interage muito bem com coisas polares, com água, né? Faz ponte de hidrogênio, esses oxigênios aqui. Então eu tenho um lipídio que tem uma cauda bem longa. Para que serve essa cauda aí? Se isso daqui faz um transporte de elétrons em uma membrana, você deve imaginar que isso daqui é solúvel em lipídio. Então isso permite que a coenzima Q tenha mobilidade na membrana, enquanto os elétrons são transportados de lá para cá. Bom, como que funciona o transporte de elétrons na coenzima Q ou ubiquinona, né? Ubiquinona tem esse nome porque ela está presente em todos os organismos. Esta ubiquinona em sua forma oxidada, né? Isso aqui é uma quinona, né? Quinona é isso, né? Você tem um anel aqui de 6, duplau, duplau. Aqui a cauda está sendo representada assim. Tá vendo esse 10? Você já deve ter ouvido falar naquele composto Nivea Q10. É esse aí, exatamente isso. Que é usado para... enfim, é uma coisa que protege contra oxidação biológica. Eles dizem que é anti-rugas, né? Anti-envelhecimento, né? Essa molécula é muito grande, né? Você deve desconfiar que isso daqui para entrar na célula não deve ser brincadeira, né? No nosso laboratório nós fizemos experimentos e mostramos que isso não entra tão fácil. Pelo menos em leveduras não. Entra bem o de bactéria, mas o de humano não entra. Então provavelmente o que isso deve fazer é, a nível superficial, proteger as células de oxidação biológica. Bom, mas como que isso transporta elétron? A coenzima Q ela vai receber o primeiro elétron e aí ela vai formar esse radical, que a gente chama de semiquinona. Você vê, ó, coenzima Q, pontinho é esse daqui e o menos é porque ele está carregado negativamente. Isso é de extrema importância para você, porque isso é um radical livre. Os radicais livres estão envolvidos em envelhecimento, estão envolvidos em oxidação biológica, causam lesão em proteínas, membrana e DNA. Então isso pode ser catastrófico para a célula. Logo, esse transporte tem que ser muito finamente regulado. Em seguida, o segundo elétron ele é aceito pela quinona, que precisa agora de 2 prótons, porque aí com esses prótons eu consigo fazer ligações químicas aqui. Eu tenho um elétron para cá, outro para cá. Lembra que o que aconteceu aqui é o seguinte, né? O oxigênio atraiu esse elétron para cá, certo? Ele ficou assim. Se eu dou para ele um elétron e um próton, eu formo uma hidroxila. Então foi isso que aconteceu. Eu formei hidroxilas nas duas pontas. O nome disso daqui, dihidroxi, que é a hidroxila, quinona, ou coenzima QH2.
Essa é a forma altamente reduzida. Esse cara agora transporta elétrons e embebido na membrana, né? Movendo-se graças à cauda isoprenoide. Um outro nome para essa molécula é ubiquinol. Então tem ubiquinona e vira ubiquinol quando recebe os dois elétrons. Paralelamente à transferência de prótons do NADH para a coenzima Q, formação de ubiquinol, o complexo 1 também bombeia prótons do lado da matriz para o espaço intermembranas. Veja que esse espaço intermembranar também é chamado de lado P. P tem a ver com a palavra positivo, porque você vê que isso aqui eu tenho agora mais cargas positivas do que aqui, que tem menos, porque eu acabei de retirar 6 cargas positivas, né? Na verdade, esses foram para virar o meu ubiquinol, e esses daqui sim, eu transportei inclusive através da membrana. Como esse lado está menos positivo, está mais negativo, posso dizer assim, então vai ser chamado lado N. Então, lado N é o lado da matriz, lado P, lado de espaço intermembranas. O nome desse complexo é complexo 1 ou NADH, ubiquinona, oxirredutase, ou só NADH, ubiquinona, redutase ou NADH desdrogenase. Lembrando, isso aqui está na membrana interna mitocondrial. Bom, isso daí é uma síntese do que aconteceu. NADH doou seus elétrons para o complexo 1, que doou seus elétrons para a coenzima Q e bombeou 4 prótons para o espaço intermembranas. Vamos prosseguir agora com o complexo 2. Observe que no desenho aí, o complexo 2 ele não atravessa a membrana, né? Embora isso daqui dê a impressão que atravessa, ele não tem essa característica não. Ele não consegue, por exemplo, bombear prótons da matriz para o espaço intermembranas. O complexo 2 é chamado succinato ubiquinona oxirredutase, porque ele vai o quê? Ele vai oxidar a ubiquinona, que está reduzida, certo? Desculpa, o contrário. Ele vai doar elétrons para a ubiquinona, que vai ficar reduzida. Uma coisa importante desse complexo é que ele faz parte do ciclo de ácido cítrico, porque ele contém a enzima succinato desdrogenase. Então, eu indiquei aqui, inclusive com a mesma cor, né? O roxo está aqui. Esse domínio do complexo 2 contém a succinato desdrogenase, que converte o succinato em malato, em fumarato, e o FAD em FADH2. Então, succinato em fumarato. O FAD está aqui. Agora ele é FADH2, então ele contém 2 elétrons. Esses elétrons eles são transferidos para esses 3 centros ferro-enxofre. Então o elétron recebeu aqui, né, do succinato, doou para o centro ferro-enxofre 1, para o 2, para o 3. Então isso aqui é aquele centro ferro-enxofre N2, né? 1, 2, 3, ele doa para esse cara aqui, que é a ubiquinona. Existe, e aí forma o QH2. Você deve imaginar que eu tenho que pegar mais 2 prótons aqui da matriz, né? Existe uma outra molécula aqui chamada MB, que não está muito entendido o papel dela aí nesse complexo, né? M é essa molécula aqui. É um grupo prostético chamado citocromo, né? Então o M ele contém um átomo de ferro e esse átomo de ferro está coordenado por 4 átomos de nitrogênio, que está nesse arcabouço de molécula orgânica muito grande. Então isso a gente chama de protoporfirina ou citocromo. Ninguém sabe muito bem a função do grupo prostético citocromo no complexo 2. Bom, com isso eu expliquei para você para onde vão os elétrons do FAD H2 da succinato deshidrogenase, que agora você sabe que faz parte do ciclo de Krebs. Então o ciclo de Krebs ele tem um contato com a membrana interna mitocondrial. Mas eu preciso te responder outras coisas. Então, por exemplo, e o FADH2 da degradação dos ácidos graxos? Não é succinato deshidrogenase. Eu estou vendo que não é. A enzima se chama acil-CoA deshidrogenase. Olha aqui. Essa é a acil-CoA deshidrogenase, certo? Então eu vou converter palmitoil-CoA em trans-delta-2-enoil-CoA. Ok, produzir FADH2. A enzima está aqui, ela tem um grupo prostético FAD.
ela tem um cofator FAD. O FAD está aqui, virou FADH2, ele doa seus elétrons para uma proteína de transferência de elétrons que também contém FAD, que por sua vez doa seus elétrons para um oxirredutase que vai reduzir o biquinona. Então eu tenho também uma forma de acoplar a beta-oxidação ao transporte de elétrons mitocondrial. Mas você vê que são dois passos, né? A proteína da beta-oxidação está ocupada aqui, então ela transfere seus elétrons para a proteína de transferência, que transfere para a proteína que tem um centro ferro-enxofre e entrega os elétrons para a coenzima Q. Muito parecido, né? Com a história da succinato deshidrogenase. Só que eu não deixo a degradação dos ácidos graxos tão acoplada como acontece no ciclo do ácido cítrico. Isso deve ter uma razão. Provavelmente a razão, eu imagino, é que se você fizer isso, se lipídio forma um radical livre, ele é muito perigoso, muito tóxico. Bom, quando você degrada um lipídio, esse lipídio era um triacilglicerol. O triacilglicerol ele tem duas partes. Uma parte dele é o ácido graxo, a outra parte dele é o glicerol. O glicerol ele vai se transformar em glicerol 3-fosfato, ele vai reagir com uma enzima chamada glicerol 3-fosfato deshidrogenase. No Leninger, ele fala que ela é uma proteína que contém FAD. Na verdade, é NADH, né? NAD. Mas, enfim, eu li isso no livro, eu não sei exatamente do que ele está falando, porque se você olhar a reação química, veja, esse é o glicerol do triacilglicerol, certo? Então, o glicerol ele é fosforilado pela glicerol-cinase, formando glicerol 3-fosfato, que é esse aqui. Aí, a glicerol 3-fosfato deshidrogenase, que é uma enzima que contém NAD+, vai formar NADH. Por isso eu fiz essa correção. No livro está FAD. E então eu tenho um NADH formado aí, certo? Então eu vou ter que entregar ele de alguma forma. Quem faz isso é a glicerol 3-fosfato deshidrogenase, que é uma enzima de membrana mitocondrial interna do lado P. Né? Então não está do lado da matriz, está no espaço intermembranas. Né? Eu espero que isso tenha ficado claro para você. Então a gente já sabe como regenerar o NADH via complexo 1, como regenerar o NADH via glicerol 3-fosfato deshidrogenase, como regenerar o FAD do ciclo do ácido cítrico na succinato deshidrogenase do complexo 2 ou com a FTQ oxirredutase que ajuda a regenerar o FAD da acil-CoA deshidrogenase. Então, temos aqui, passamos pelo complexo 1, complexo 2, succinato fumarato, e os dois transferiram seus elétrons para a coenzima Q. Qual é o próximo passo? Complexo 3. Então, a coenzima Q vai doar seus elétrons para o complexo 3. Esse é o complexo 3. O biquinona citocromo C oxirredutase, ou, de forma mais simples, né, complexo citocromo BC1. Na literatura em geral você vai ver isso. Citocromo BC1, citocromo BC1. De novo, lado N, que é a matriz, lado P, espaço intermembranas. Aqui você vê algumas características do polipeptídeo, né? Você vê a região transmembranar, você vê aqui alguns elementos transportadores de elétron, né? Um centro N2 de ferro e enxofre, uma proteína de RISC que está aqui no meio, um citocromo B que transporta elétrons e um citocromo do tipo C1. E tem uma região aqui que é matriz. Isso aqui é uma outra forma de representar isso. Então você vê que ele de fato atravessa a membrana completamente. E aqui estão essas regiões aqui. Ele tem um lugar onde se encaixa o citocromo C, que é o próximo transportador da cadeia. Aqui tem uma proteína ferro enxofre do tipo de RISC. Aí eu tenho citocromos C1, BL, BH. São 3 tipos de M diferentes, né? E aqui eu tenho 2 sítios de ligação do coenzima Q, um QP e um QN. A forma como o elétron é transportado nesse complexo
ela é bem particular. Vamos falar primeiro dos grupos prostéticos. Então, isso daqui é o citocromo B que nós já vimos. O citocromo C, ele tem essa natureza aqui. Ele é um citocromo que está ligado diretamente nos resíduos de aminoácidos da proteína. Agora, como que é o transporte de elétrons nesses citocromos do tipo C? Então, você tem um citocromo C aqui. Uma coisa assim, aqui é o espaço entre membranas, e aqui ao lado da matriz, esse é o complexo 3, esse é o próximo transportador da cadeia citocromo C. E eu vou te falar do ciclo Q, que é o ciclo no qual eu regenero coenzima Q para continuar pegando elétrons dos complexos 1 e 2. Então, chega aqui, coenzima Q H2, que transporta 2 elétrons. Então, seu passo 1. Quando ela chega aqui, ela vai entrar nesse sítio QO. E quando faz isso, várias coisas vão acontecer. A primeira delas é, ao chegar aqui, esses dois prótons, eles vão se dissociar do coenzima Q e passar para o espaço entre membranas. Deixei o espaço entre membranas mais positivo. A segunda coisa que ocorre é que a coenzima Q entrega um de seus elétrons para um centro ferro-enxofre, que entrega para um citocromo C1, que entrega para o citocromo C. Esse citocromo C vai para o complexo 4. O segundo elétron da coenzima Q, ela vai fazer outro caminho. Então, ele vai descer para o citocromo BH, BL, depois o citocromo BH, e vai ficar aqui, no citocromo BH, aguardando a sua vez de agir. Então, isso é sério esse momento, certo? Eu tenho um átomo, mas felizmente é um metal, né? E ele está segurando um elétron ali. Elétrons livres são sempre perigosos, né, na natureza. Bom, como resultado, depois que eu desprotonei e me livrei dos elétrons, eu produzo coenzima Q livre. Pronto. A primeira coenzima Q livre está pronta para voltar lá para os complexos 1 e 2. Bom, aporta aqui uma segunda coenzima QH2, que é o passo 5. Em seguida, o mesmo processo vai ocorrer. Então, CoQH2 liga em Q0 e liberta, desprotona 2 prótons, que é o 6A. Em seguida, ele vai doar um elétron para o centro ferro-enxofre, citocromo C1, citocromo C, que entrega esse elétron para o complexo 4, que é o próximo transportador. O segundo elétron ele desce, então ele vem complexo citocromo BL, citocromo BH. Aqui já tinha um elétron, tem 2. Ora, 2 elétrons mais 2H+, com uma coenzima Q, né? Então esses 2H+ vão subir, essa coenzima Q vai entrar, vai produzir coenzima QH2, que depois isso que pode muito bem retornar para cá. Mas eu consegui, felizmente, regenerar um. Por que é feito assim? Esses elétrons não podem ficar livres. Eu vou te dar um exemplo simples, a gente vai talvez falar um pouco mais disso mais para frente. Se um átomo de oxigênio, que está disponível aí, né, entra em contato com esse elétron, ele vira o ânion superóxido, que é um radical livre muito tóxico para a célula. Então ele pode atacar proteínas, o DNA mitocondrial, as membranas, causar disfunção. E disfunção mitocondrial em nós, por exemplo, pode causar uma doença mais grave, doença muscular, uma perda de tônus muscular ou algum tipo de doença relacionada, por exemplo, à secreção até da própria insulina, né? Doenças mitocondriais são doenças sérias. Então, esse ciclo Q ele tem que ser finamente regulado. Por isso eu precisei explicar ele para você, passo a passo, com muito cuidado, para que você entenda. A célula faz isso com cuidado. Então, eu preciso retornar um slide. Então, você percebeu, né, que como eu liguei 2 coenzimas Q, eu bombeei 2 prótons entre o espaço intermembranas, por isso que eu coloco 4 aqui. Então, complexo 1 bombeia 4, complexo 3 mais 4. Então, o espaço intermembranas está mais positivo. Vamos agora para o final do transporte, da cadeia de transporte de elétrons, que é o complexo 4.
O complexo 4 ele tem um outro tipo de citocromo, que é o citocromo do tipo A, o MA. MA tem essa cauda hidrofóbica muito grande, que permite ele se inserir em regiões hidrofóbicas da proteína ou na própria membrana. E aí você tem aqui, no caso, um átomo de ferro, mas esses citocromos também tem cobre. Essa é a estrutura do citocromo oxidase, que é o último enzima da cadeia, né? É o complexo 4. Então aqui é o ponto de docagem do citocromo C, e aí você tem 3 subunidades, 1 em amarelo, 2 em azul, 3 em verde. A subunidade 2 possui 2 centros com cobre, 2 M's com cobre. A subunidade 1 tem 2 centros com ferro e cobre, que são citocromos A e A3. E aí eu também tenho um centro com cobre B. E a subunidade 3 ela está só dando arcabouço para tudo isso daqui. Como funciona isso? Então eu chego aqui individualmente com 4 moléculas de citocromo C. Cuidado, é individual, não são 4 que chegam de uma vez. Chega a primeira, doa seu elétron, a segunda doa seu elétron, a terceira doa seu elétron e a quarta doa seu elétron. Individualmente, certo? Mas ele representou assim para facilitar o efeito da gravura. E aí esses elétrons eles serão transportados pelos citocromos tipo do cobre A e A3. Quando isso ocorre, você respirou esse camarada aqui, o oxigênio. E o oxigênio, ele é um átomo que tem uma avidez imensa por elétron. A gente já vem falando isso na disciplina. Ele é extremamente eletronegativo. Então, o que acontece é que o oxigênio ele vai obter esses 4 elétrons de uma única só vez. E para que isso ocorra, ele precisa de 4H+ da matriz. Quando um oxigênio combina com esses 4H+ e 4 elétrons, que essa é uma das reações químicas mais complexas da natureza, eu formo duas moléculas, 2 mols de água. Então, pela primeira vez na sua vida, eu imagino, você agora sabe por que você respira oxigênio. Contemple isso um pouco. Você agora sabe por que você produz CO2, né, que você exala, então no complexo piruvato deshidrogenase, e mais 2 mols lá no ciclo do ácido cítrico, e agora você sabe por que você respira O2. Você vê que coisa maravilhosa? O oxigênio ele faz algo muito bom por você, certo? Ele ajuda no transporte dos elétrons, mas ao mesmo tempo ele é extremamente perigoso. Então ele é dual, né? Porque ele pode pegar esses elétrons sem passar por todas essas verificações aqui para formar água, e esse superóxido, o íon superóxido, é tóxico. Então é assim que ocorre o transporte de elétrons. Para finalizar, como esse complexo aqui ele é muito grande e atravessa a membrana, ele vai bombear mais 4H+ da matriz para o espaço intermembranas. E aí, esse é o resultado que você tem. Você tem 12 prótons bombeados aqui, e agora você conhece muito bem como as coisas ocorrem, né? NADH doa seus elétrons para o complexo 1, que doa para o coenzima Q, succinato vira fumarato, e o FADH2 doa seus elétrons para o coenzima Q, coenzima Q doa os elétrons para o complexo 3 no complicado ciclo Q, mas ele é importante porque ele impede que ocorra a formação de intermediários tóxicos, né? Os radicais livres. Complexo 3 doa para o citocromo C, que doa para o complexo 4, que reduz o oxigênio em água. E aí, acabou. O que eu fiz aí? Eu conservei a energia que estava nesses elétrons nisso daqui, certo? Agora eu tenho um monte de prótons do lado de cá. E isso é chamado de gradiente eletroquímico. Nós vamos falar disso um pouco mais tarde. Mas antes, eu queria responder essa pergunta. Como é que a gente sabe essa ordem dos aceptores de elétrons? Para responder isso para você, eu preciso mostrar a tabela 19.2 do Leininger, em que ele vai mostrar semi-reações. Eu não sei porque ele colocou meia reação aqui, acho que a tradução não está muito boa. Essas semi-reações são reações de redução. Então, 2H+ mais 2 elétrons viram H2, é sempre reação de redução. E você vê a reação de redução de todos eles. E aqui é o potencial de redução em volts.
você vai ver que quem tem o maior potencial de redução é o oxigênio. Por isso que ele é o aceptor final da cadeia de transporte. O que é isso daqui? Isso daqui mede a propensão de uma dada molécula em receber elétrons. Então, esse aqui tem uma propensão menor, esse que tem maior que esse maior que esse maior que esse, assim sucessivamente, e o oxigênio é o maior de todos. Por isso que é nessa ordem. Então, resolveu-se isso descobrindo essas semi-reações químicas, analisando elas individualmente, até chegar na ordem. É o trabalho do Kennedy e do Leininger. E com isso você sabe exatamente qual é a ordem. E você vê que as diferenças são pequenas, né? Ó, de menos 0,414 para menos 0,320, para menos 0,324, menos 0,3, menos 0,45. Aqui tem um pouco mais de diferença, né? Mas lembra que que aqui, tudo bem, do NADH para cá, lembra que no complexo 1 eu tenho o FMN, o centro ferro-enxofre, então ele não está computando aqueles outros estágios internos da proteína. Por isso que você acaba tomando um susto aqui. Aí da coenzima Q vai um pouquinho para o complexo 3, aí mais um pouquinho para o citocromo C1, um pouquinho do citocromo C, um pouquinho do citocromo A e o A3, até o oxigênio. Aqui é um pulo, eu reconheço. Mas isso daqui é por causa desse cara, que ele é extremamente eletronegativo e o complexo 4, de fato, ele faz a grande mágica, acho que, da biologia, né? Acho que isso, entender essas coisas realmente foi um grande avanço. Ok, então, se você quiser entender um pouco mais dessas reações biológicas de oxirredução, eu recomendo que você leia o capítulo 13 do livro do Leininger, a partir da página 558. Síntese de ATP. Bom, como nós vimos, enquanto eu bombeava prótons para o espaço intermembranas, o lado da matriz ficou mais negativo. Não sei se você percebeu a animaçãozinha aqui, ó. Então isso ele está menos positivo, por isso eu posso considerar ele negativo. Então formou-se um gradiente eletroquímico. O que é um gradiente? É uma diferença de potencial elétrico aí. Para você ter uma ideia, então vamos lá, né? A bicamada lipídica ela tem 30 angstrom de comprimento, né? Então estou falando 1 angstrom é o tamanho de um átomo de hidrogênio. Então daqui até aqui, dessa cabeça polar até essa 30 angstrom, que é mais ou menos 3 nanômetros, né? 3 × 10⁻⁹ metros. Você sabe qual é a voltagem que tem entre essas duas placas, né? Isso aqui é um isolante, né? O lipídio é um isolante. Eu tenho 200 milivolts. Se você fosse transportar isso para a nossa escala, isso seria equivalente a você ter uma diferença de potencial de 600 kV em 1 centímetro, numa distância de 1 centímetro entre as duas placas. É como se fosse um capacitor, certo? E agora eu tenho essa energia e eu não perdi a energia dos elétrons, foi conservada nisso daí. Agora eu vou ter que usar isso para alguma coisa. Quer dizer, as células aprenderam a usar isso para alguma coisa. Então, qual que é a função desse gradiente eletroquímico da membrana interna mitocondrial? A função é o seguinte. Então, você tem complexo 1. NADH, 2 seus elétrons para o complexo 1, forma NAD+, para trabalhar lá no Krebs, degradação dos ácidos graxos, complexo piruvato deshidrogenase. Então, 2 elétrons para a coenzima Q. Succinato é convertido em fumarato, FADH2, 2 seus elétrons para a coenzima Q. Com isso, aí sim, eu posso completamente, junto com FAD e NAD+, operar o Krebs, operar o complexo piruvato deshidrogenase e a degradação dos ácidos graxos. Resolvi um problemão aí. Esses elétrons são transferidos para a coenzima Q, que transfere para o citocromo C, que transfere para o complexo 4, que entrega para o receptor final o oxigênio. Paralelamente a isso, os prótons são bombeados para o espaço intermembranas para os complexos 1, 3 e 4. Ao aumentar a quantidade de prótons aqui, eu digo a você que existe mais um complexo. Esse complexo ele é formado por 2 subunidades. A subunidade FO é letra O e não 0. É O por causa de oligomicina, que é um fármaco que inibe isso daqui. E F1. 1 porque foi a primeira dessas subunidades isoladas, né? O que acontece é o seguinte. Em FO existe um poro.
pelo qual passam os prótons. Então os prótons vêm daqui e eles meio que vazam aqui. Ao fazer isso, a subunidade F1, né, então os prótons retornam para a matriz, certo? Puxa, o que aconteceu aqui? Eu fiz todo esse trabalho, agora retorna tão fácil? Não, não retorna tão fácil, porque quando faz isso, eu tenho a transferência dessa energia, desse movimento, para combinar ADP e fosfato inorgânico e formar ATP, que é a energia que de fato você queria. Então é isso, para isso que NAD+, e FAD roubavam elétrons. Porque ao final, quando são regenerados, produzem energia. Eles entregam elétrons para a cadeia de transporte, que produz o gradiente eletroquímico, que produz energia. Então isso daqui é chamado de modelo quimiosmótico para a síntese de ATP. Então quem descobriu isso aí foi Peter Mitchell, né? Mitchell era um professor na universidade inglesa e ele era muito rico e parece que ele não estava se dando muito bem na forma como a academia fazia as cobranças dele e ele tinha alguns problemas de ordem pessoal. Então ele resolveu pegar toda a fortuna dele e criou um instituto de pesquisa para entender esse problema aí. Ao final, Mitchell ganhou o prêmio Nobel. Como funciona esse grande complexo FO-F1? Esse complexo gigantesco ele é chamado também de ATP sintase. FO é constituído de várias alfas-hélices transmembrana e F1 é essa grande complexidade de proteínas que você vê aqui. Isso daqui, se você olhar por baixo, você vai ver isso, as hélices do FO e essa parte superior do F1. Deixa eu detalhar um pouco melhor como ele funciona para você. Então aqui está FO e aqui está F1. FO também é conhecido como rotor. Por que rotor? Porque gira. Então, quando os prótons retornam, veja que aqui ele tombou, né, gente? Ó, esse lado P, até agora as nossas figuras do lado P estavam para cima, né? O lado P é o espaço intermembranas, que é o lado que tem os prótons. E aqui é a matriz. Ele ordenou assim para ficar talvez mais bonito. Então, os prótons retornam por aqui e fazem girar essas hélices. E eles escapam por aqui para a matriz. O rotor, ele também está associado a uma outra proteína chamada epsilon, que está associada a uma proteína chamada gama. Então, rotor, epsilon e gama são solidários. Todos estão associados uns aos outros, todos giram quando um próton se desloca nas 10 hélices do rotor, do FO. Cuidado aqui, eles escreveram 0, né? Às vezes o próprio livro comete erros, né? Não é O maiúsculo, é O minúsculo mesmo, né? FO e F1. Bom, o que temos aqui em cima? Aqui em cima nós temos um complexo de duas proteínas, alfa-beta, 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 e essas proteínas estão ligadas a uma proteína delta, que está ligada a uma proteína larga B2, que está ligada à proteína A, que não toca, quer dizer, está próxima, né? Permite que o rotor deslize nela. E tudo isso daqui, A, B2, delta, alfa e beta, não se move. Esta parte que não se move é chamada de estator. Então, o que acontece? ADP e fosfato inorgânico ligam aqui, o rotor gira, vai causar alguma coisa nessas proteínas que estão aqui, e aí eu consigo sintetizar o ATP. Então, você deve se perguntar, então, o que de fato está acontecendo aí? E esse é o modelo que eu vou apresentar para você. Eu vou retornar um slide, percebe que eu tenho 3 pares, né? Alfa, beta, 1 par, 2 pares, 3 pares. Esses 3 pares estão indicados aqui, ó, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Perceba que os pares eles têm formas diferentes, né? Esse tem uma forma assim, esse tem uma forma assim, em rosa, e esse tem uma forma assim, pontuda. Essas formas são de propósito para indicar conformações diferentes. Então, cada par desses está em uma dada conformação. Isso daqui em verde é a subunidade gama da ATP sintase. Então, retornando, gama é essa daqui. Por que ele representa na forma de uma seta? Porque a subunidade gama ela não é um cilindro perfeito, ela é um cilindro
que tem uma saliência, e essa saliência é representada desta forma, da seta aqui. Então, esse é um instantâneo dessa proteína, né? Então, tem essa subunidade alfabeta em que não tem ninguém, essa em que tem ATP e essa em que eu tenho ADP e um fosfato inorgânico. Como funciona isso? Como é um ciclo catalítico dessa proteína? Então, 3 prótons da matriz giram o rotor e vão... Desculpa, 3 prótons do espaço intermembranas, perdão, lado P, certo? Do espaço intermembranas, giram o rotor e migram para a matriz, vão para o lado N. Quando isso ocorre, eu rodei tudo que está solidário lá. Rodei o rotor, o epsilon e o gama. Gama estava aqui. Quando ele roda, ele aponta para cá. Você vê que ele rodou. Ele estava apontando para cá, ele rodou para cá por causa desses 3 prótons terem girado o rotor. Quando isso ocorre, essa saliência ela expulsa a molécula de ATP, que estava aqui. Então é assim que eu consigo ejeitar o ATP que acabou de ser sintetizado. Ora, o que acontece com esses 2 caras aqui? Isso daqui estava pressionando isso, certo? O que vai acontecer é que eu perco esse efeito conformacional, então eu altero a conformação de alfa-beta. E isso permite que eu combine ADP e fosfato em ATP. E aí o que acontece? Quando eu fiz isso, eu passo a pressionar agora esses domínios que estavam assim e eles ficam assim, e isso permite a entrada de ADP em um fosfato inorgânico. Mais uma volta. Então, 3 prótons do espaço intermembranas migram para a matriz. Gama gira mais um pouco, então ele expulsa esse ATP aqui, ó. Expulsou. Como ele alivia essa força daqui, eu sintetizo ATP. Veja que a conformação mudou. E como eu estou pressionando agora com essa parte isso daqui, eu preparo o sítio para receber ADP e fosfato inorgânico. Mais 3 prótons do lado do espaço entre membranas migram para a matriz. E aí a mesma história, né? Então o ATP que está aqui, ele é expulso, e o fato de você ter rodado gama daqui para cá vai aliviar essa pressão aqui, então forma ATP. E aí o fato de eu ter o gama agora posicionado aqui para baixo, né, que ele está aqui, eu permito que, e essa parte dele apontando para isso daqui, eu permito a entrada de ADP e fosfato inorgânico. Então esse é um mecanismo de catálise da ATP sintase. Genial! Quem descobriu isso daí foi Paul Boyer e John E. Walker. Não tem nada a ver com Johnny Walker aí, não vai fazer confusão. John Walker é o pesquisador que descobriu os Walker Motifs, que são os motivos que se ligam ao ATP, né? Por isso que tem o nome dele, né? Então esse foi um trabalho grandioso deles, né? Então eles e Mitchell resolveram, acho que um dos maiores mistérios da biologia, né? E isso é compartilhado por inúmeros organismos, né? Então essa é a forma de obtenção de energia pela ATP sintase. Então nós conhecemos aí como funciona o rotor, o estator e como que a combinação dos dois mais o gradiente eletroquímico produz ATP. Questão 1. Na cadeia de transporte de elétrons, somente a porção quinona da ubiquinona, coenzima Q, sofre oxidação-redução. A cadeia lateral isoprenoide permanece inalterada. Qual é a função desta cadeia? Pense um pouco. Esta cadeia, você lembra, né? Isso é um lipídio, né? Cauda apolar, cabeça polar. Então esse lipídio permite inserção na membrana e todo aquele deslocamento entre 3 complexos, o 1, o 2 e o 3. Bom, um lado ruim do transporte de elétrons na cadeia respiratória, na cadeia de transporte de elétrons, é o fato de que alguns elétrons podem vazar. E ao vazar, eles podem gerar espécies tóxicas. Então, os elétrons, em geral, eles vão vazar por causa disso daqui, né? Da coenzima Q. Se eu tiver uma transferência ineficiente aqui, ou no ciclo Q, o oxigênio que está ali, e que lembra que ele tem o maior potencial de redução de todos, então ele tem a maior propensão a receber elétrons, ele pode simplesmente obter esses elétrons e se tornar o radical livre superóxido.
Como que eu sei que isso ocorre? Porque, infelizmente, a coenzima Q ela passa por um intermediário radical. Então, esses elétrons desemparelhados permitem que o oxigênio sequestre esses elétrons com ele, né? Então, justamente pelo fato de acontecer isso daí, que você tem formação desses radicais, né? A passagem pela semiquinona é perigosa. Então, esse elétron aí, ele pode ir para o oxigênio formar o superóxido, e esse superóxido, aí sim, ele lesiona o DNA mitocondrial, mtDNA, as proteínas mitocondriais, as membranas, mitocondrial interna e externa. Então é por isso que é ruim. Doenças mitocondriais são inúmeras e elas ocorrem ao longo do envelhecimento quando esse processo de transferência de elétrons ele piora. Mas os radicais livres, superóxidos, eles são removidos por enzimas na célula. Então aqui eu estou te mostrando como isso ocorre no citosol, não na mitocôndria. Depois a gente fala da mitocôndria. Então, existe uma enzima chamada superóxido mutase. Então, a superóxido mutase, ela tem cobre, né? Na verdade ela tem cobre e zinco, né? Mas vamos falar só do cobre aqui. O cobre reage, né? Cobre e sódio, né? Superóxido mutase, reage com o superóxido. Aqui falta o pontinho, né? Para indicar que é radical. E eu formo cobre mais, ele pegou o elétron, certo? Esse elétron estava aqui, e formou oxigênio molecular que você usa na respiração. Depois eu vou reagir com o segundo superóxido. Quando eu faço isso, se eu tiver 2H+, aí ocorre a formação de água oxigenada. Então eu pego 2H+, devolvo esse elétron, eu tenho oxigênio, eu formo H2O2, peróxido de hidrogênio. Isso aqui é perigoso, porque na presença de íons ferro, ele pode gerar um radical livre chamado hidroxil. Por isso, as células têm uma proteína chamada catalase, né? Catalase ela vai pegar a água oxigenada e converter em água e oxigênio. Isso aqui você conhece, você já se cortou e passou água oxigenada na ferida, e aí você vê que começa a borbulhar, né? Isso é porque a catalase está presente no sangue, né? Então ela está protegendo você, né? Está pegando os peróxidos e tentando impedir que cause lesão, né? O peróxido que você jogou, né? Na verdade, você usa água oxigenada porque o peróxido mata um micro-organismo se entrou algum lá. Então, o seu sistema imune também gera água oxigenada para a sua defesa, né? Por isso que você tem catalase. Bom, na mitocôndria, eu tenho a superóxido dismutase de manganês. Então, ela é um pouco diferente da superóxido dismutase de... Vamos retornar aqui. Diferente dessa daqui. Então, eu tenho o íon manganês. Existem 3 tipos de sódio, né? De cobre, zinco, manganês e níquel, né? Então, na mitocôndria, essa é a superóxido dismutase de níquel. Bom, vamos dar uma olhada agora na página, ainda nessa história, né? 775. O Leninger, ele apresenta para você essa figura aqui. Então, o que é essa figura? É exatamente o que eu estou falando. Então, a coenzima Q, ela pode deixar vazar seus elétrons, o oxigênio forma superóxido. Esse superóxido ele pode gerar o radical hidroxil, que também esses dois são radicais tóxicos, né? Superóxido dismutase produz H2O2. Na mitocôndria também tem glutationa peroxidase, que elimina esses peróxidos. Então, eu vou produzir água e aí eu vou reagir a glutationa reduzida e formar a glutationa oxidada. Depois a glutationa redutase produz mais isso daqui. Essa história toda a gente já viu quando estudou a via das pentoses. A glutationa reduzida também tem um papel importante na ativação de proteínas que são inativadas pelo estresse oxidativo. Então, esse estresse oxidativo e a formação desse cara pode formar a ponte de disulfeto aberrante entre as cisteínas da proteína. Então, o que acontece? A glutationa reduzida, ela abre essas pontes, então restaura a atividade de proteína, forma a glutationa oxidada, que depois é restaurada pela glutationa redutase. Então aí você consegue conectar isso com outras coisas. Bom, agora sim, voltando, questão 2. Rotenona.
Um produto natural tóxico de plantas liga-se fortemente à NADH deshidrogenase mitocondrial de insetos e peixes, complexo 1. Antimicina A, um antibiótico tóxico, inibe fortemente a oxidação de ubiquinol. Né? Oxidação, o ubiquinol é esse cara aqui, né? Ele é oxidado no complexo 3. Então, antimicina inibe complexo 3. A. Explique por que a ingestão de rotenona é letal em algumas espécies de insetos e peixes. Bom, você deve ter pensado aí, né? Rotenona, ela bloqueia o transporte de elétrons do complexo 1 para a coenzima Q. Ao fazer isso, eu vou reduzir a síntese de ATP. Então, os insetos e os peixes terão menos energia. E eles devem ter uma demanda energética muito razoável. Nós vamos ver que NAD produz muito mais mols de ATP do que FADH2. B. Explique por que antimicina A é um veneno. Bom, você já deve imaginar que se eu bloqueio aqui, eu não vou ter a reoxidação do biquinol. Então a cadeia de transporte de elétrons para. Então não sintetiza o ATP em energia. Então não vai ter energia para nada. Para você, por exemplo, se uma pessoa se envenena com isso, ela morre, né? Ela não vai ter energia para contração muscular de coisas simples, né? Para respiração, por exemplo. Dado que rotenona e antimicina A são igualmente eficazes em bloquear seus respectivos sítios da cadeia de transporte de elétrons, qual seria o veneno mais potente? Por quê? O que você acha? Antimicina A, certo? Porque ele bloqueia tanto a transferência do complexo 1 quanto do complexo 2. Rotenona não, eu ainda tenho um pouquinho aqui de transferência de elétrons, e se isso for suficiente para a célula, se ela está, por exemplo, numa condição razoavelmente anaeróbia, está tudo bem. No livro do Leninger, se eu não me engano é na página 769, há uma lista, deixa eu dar uma ajeitada aqui, há uma lista de inibidores da cadeia respiratória. Então aqui você pode dar uma olhada. Infelizmente, ele não organizou essa lista pelo complexo, né? Então ele fala que inibe a citocromo-C oxidase, então você tem que imaginar. Isso aqui é o complexo 4, certo? Cianeto, monóxido de carbono. Antimicina A, mixotiazol, esses aqui vão inibir o complexo citocromo BC1. Né? Mas aí basta você dar uma imaginada, né? Esse aqui inibe F1, tem um famoso aqui, cadê ele? Né? Acho que ele não colocou. Cianeto, aqui está, oligomicina, por isso que é FO, porque é a subunidade inibida por oligomicina. Então, cianeto, azoteto de sódio e monóxido de carbono são capazes de inibir a respiração porque eles se ligam exatamente aqui. Então, por isso que a pessoa não pode ficar em uma garagem fechada com o carro ligado, porque o monóxido de carbono ele vai se associar aqui. Ele, além de fazer isso, ele vai se ligar na hemoglobina também, né? E aí você não tem síntese de ATP, você não tem transporte de elétrons. Né? O cianeto é a mesma coisa. As pessoas que se envenenam com cianeto, elas impedem o transporte de elétrons e para a cadeia respiratória. Agora que você conhece toda essa história, a gente pode responder umas perguntas bem interessantes. Por exemplo, qual o rendimento de ATP obtido a partir da oxidação de 1 mol de glicose? Glicose é uma molécula de 6 carbonos. Né? Então vamos lá, rendimento da oxidação de glicose. Então, primeira etapa, a gente converte a glicose a 2 moléculas de piruvato na glicólise, certo? Então tudo isso daqui que você já viu. Né? Aí eu tenho uma glicose, gera 2 piruvato. Isso dá 2 ATPs. Por quê? Você lembra? Eu gasto 2 na preparação e recebo 4 no pagamento. 4 menos 2, 2. Está aqui. E produzo 2 NADH. Aqui, né, ó, na gliceraldeído 3-fosfato deshidrogenase, eu vou produzir 2 moléculas de NADH. Então está contabilizado aqui. 2 NADH, 2 ATPs. Em seguida, eu vou converter essas 2 moléculas de piruvato
a 2 de acetil-CoA no complexo piruvato deshidrogenase, que tem as enzimas E1, E2 e E3. A gente já viu isso, né? Piruvato mais coenzima A forma acetil-CoA, o CO2 da sua respiração, né, que você exala, e um NADH. Coloquei lá, 2 NADHs, porque são 2 mols de piruvato formado por molécula de glicose. Passo 3. O acetil-CoA agora vai rodar o ciclo do ácido cítrico. 2 moléculas de acetil-CoA. Então, vou ter uma volta, 2 voltas. Então, como são 3 NADH vezes 2, dá 6. 1 FADH2 vezes 2 dá 2. E 1 GTP, que convertido em ATP, dá 2 ATPs. Aqui está, 6 NADH, 2 FADH2, 2 GTPs. Vou somar 1 mais 2 mais 3. Tudo bem? Então, está aqui. Nesse ponto, nós temos 10 mols de NADH, 2 de FADH2, 4 ATP. Então, você vê que sem a cadeia de transporte de elétrons, o rendimento é esse. Então, isso aqui não teria muito o que fazer, né? Por isso que é importante regenerar eles, para as reações ocorrerem, porque você aproveita também para produzir mais energia. Então, agora o passo 4. O passo 4 é NADH e FADH2, eles serão oxidados pela cadeia de transporte de elétrons. Então, isso daqui, essa história você já conhece, certo? NADH2 seus elétrons para o complexo 1, FADH2 2 seus elétrons para o complexo 2 desculpa, para a coenzima Q, né? E o NADH doa para o complexo 1, que doa para a coenzima Q. E coenzima Q doa seus elétrons para o complexo 3, que doa para o citocromo C, que doa para o complexo 4, que doa para o receptor final oxigênio. Paralelamente a isso, os complexos 1, 3 e 4 bombeiam prótons que, quando retornam pelo poro da FO, subunidade FO, o rotor, muda a conformação de F1 e eu sintetizo o ATP. Quanto de ATP eu consigo por mol de NADH? Quanto de ATP eu consigo por mol de FADH2? Então, 1 mol de NADH corresponde a 2 mol e meio de ATP. 1 mol de FADH2, mais ou menos 1 mol e meio de ATP. Então, agora que eu tenho que fazer uma continha, né? 10 vezes 2,5 dá 25, 2 vezes 1,5 dá 3. Agora eu estou em condições de calcular o total do ATP formado, que será 25, 3 e esse 4, que dá um total de 32. 32 ATPs, esse é um número mágico. Então, 1 mol de glicose produz 32 mols de ATP e energia. E você viu que, se não regenera as coenzimas, se você tem um problema na cadeia de transporte de elétrons, com aqueles venenos que a gente viu, né? Antimicina, rotenona, cianeto, monóxido de carbono, você só tem 4 mols de ATP por mol de glicose. Então, realmente, isso é inviável para uma fisiologia que tem uma demanda energética muito grande, como, por exemplo, a de um organismo mamífero. Em relação aos lipídios, né? Qual é o rendimento de ATP obtido a partir da oxidação de 1 mol de ácido palmítico, que é um ácido graxo de 16 carbonos? Vamos lá. Então, rendimento da beta-oxidação, né? Primeiro, eu vou converter ácido palmítico em 8-acetil-CoA, né? Que é toda essa história que você já viu aqui, né? Ácido palmítico vai produzir um FAD, um NADH2, forma C14, ele roda isso várias vezes. Então, eu produzo essas coenzimas aqui, produzo acetil-CoA. Então, o C16 ele vai produzir 8-acetil-CoA. E mais, né? Então, desculpa, 7-acetil-CoA. Então, eu vou ter 7-acetil-CoA, 8, tá certo, 8-acetil-CoA, 7 FADH2, 7 NADH. Então, por causa do número de vezes que isso vai rodar, a gente já estudou isso em outra oportunidade aqui, basta você seguir essa representação aqui, né? Que o 16 vira 14, vira 12, 10, 8, 6, 4. Quando é o 4, eu produzo 2-acetil-CoA, né? Por isso que dá 8. E em cada volta dessa, eu produzo uma molécula de FADH2 e uma de NADH. Quantas vezes eu vou andar? Eu vou andar 7 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é a última aqui. Então, eu tenho 8-acetil-CoA, 7 FADH2, 7 NADH, contabilizado lá. As coenzimas produzidas estão aqui. Bom,
eu preciso agora trabalhar com os 8-acetil-CoA. 8-acetil-CoA vão passar pelo ciclo do ácido cítrico. Então, 8 vezes 3 NADH, 8 vezes 1 FADH2 e 8 vezes 1 GTP, que pode ser convertido em ATP. Isso vai produzir 24 NADH, né? Que enfim, que é os 8 vezes 3 lá, 8 FADH2 e 8 GTP. Agora sim eu vou somar a primeira parte com a segunda parte e tenho 31 mol de NADH, 15 FADH2 e 8 de GTP. Terceira parte, regenerar NADH e FADH2 pela cadeia de transporte de elétrons e fosforilação oxidativa. Então, a mesma história a gente já conhece, né? 1 mol de NADH, 2 mol e meio de ATP, 1 mol de FADH2, 1 mol e meio de ATP, multiplico lá, aqui. 31 vezes 2,5, 75,5, 77,5, 15 vezes 1,5, 22,5. Agora é só somar isso com isso, e eu tenho 108 mol de ATP. Tá certo? Veja isso. Para você formar um ácido graxo, você precisou ativá-lo. Então, o ácido graxo reagiu, na presença da acil-CoA-acetetase, com uma molécula de ATP. Então, ele foi um nucleófilo aqui, né? Libertou esse PI. E aí eu produzi o acil-adenilato. E depois a acil-CoA-acetetase hidrolisou isso, produziu MP e produziu o acil-CoA, que foi transportado para a mitocôndria. Esse pirofosfato aqui, como está em equilíbrio, a natureza ela degrada isso rapidamente para poder não retornar, né? Então eu hidrolisei mais uma molécula energética. Então eu perdi 2 ATPs, que cada molécula dessa consome energia. Você viu lá na ATP sintase? Eu faço uma dessas ligações aqui, né? Eu ligo um fosfato desse no outro, o ADP virando ATP. Toda vez que eu hidrolizo eu perco um ATP, é exatamente isso que ocorre. Então, eu sou obrigado a subtrair 2 ATPs que são gastos na ativação. Então, eu tenho aí 106. Esse é o rendimento final da oxidação do ácido palmítico. Então, é bem maior o rendimento quando eu tenho quando eu oxido um ácido graxo. Por isso que o ácido graxo eles são usados como reserva e não os açúcares são. Você usa, claro, o glicogênio para fazer atividade de explosão. Mas, como eu já disse, o ser humano é o ser das longas jornadas. Então ele precisa de ter uma reserva que tenha mais energia, no caso os ácidos graxos. Você pode alegar assim, mas isso não está muito bom, porque o ácido palmítico tem 16 carbonos e a glicose tem só 6. Então faça a conta aí. Pega o ácido hexanoico e calcula quantos ATP ele produz. Você vai ficar surpreso. O ácido hexanoico, que tem exatamente o mesmo número de carbonos, produz 36 ATPs, que é muito maior que 32. Então, armazenar lipídios, não há dúvida, né? É mais negócio e isso foi selecionado ao longo da evolução. Então, eu acho que eu convenci você que a necessidade de armazenar lipídio é exatamente isso. O rendimento de ATP é superior. Concluo assim a primeira parte da aula de fosforilação oxidativa e fotofosforilação.